Olá, meu nome é João Marques, eu sou aluno do curso de Geografia da Universidade Estadual de Roraima. E essa apresentação aqui é só sobre uma análise crítica do texto 3 de um artigo de um livro. Aí o artigo chama Educação para Redução de Risco de Desastre no Contexto dos Currículos Brasileiros e Internacional. A introdução. No caso, trata de um livro com vários artigos que vão trabalhar com a questão da contribuição da geografia para o ensino dos riscos. Aí apresenta dois eixos básicos, que é o eixo que vai discutir e refletir a estrutura de conceitos teóricos, conceituais e metodológicos para o entendimento do que é o risco. E o segundo vai trabalhar com a abordagem dos riscos no contexto da geografia escolar e também na formação do docente. Aí no caso, como são vários artigos, foi selecionado apenas um, que é o artigo Educação para a Redução do Risco e Desastre no contexto de currículo brasileiro internacional. O artigo ele aborda que o Brasil ele tem estudos muito recentes e pouco direcionados à questão do risco. Geralmente, o que vai trabalhar é educação ambiental, projetos interdisciplinares escolares e algumas questões relacionadas à própria geografia, que tem um grande poder de crítica, né, que faz parte da própria geografia crítica e também humanística. O artigo também ele apresenta discussões que vão abordar a questão da estrutura curricular brasileira. Tanto que ele tem uma potencialidade muito grande para a própria geografia, que tem toda a questão de abordagem do contexto local, regional, questão do lugar, toda a abordagem das estruturas do espaço e várias outras questões ambientais e também sociais. E a própria ciência científica, tá? Que já é um termo português, que já vai trabalhar com estudo de risco físico e humanos. É um termo português que já tem um direcionamento como estrutura disciplinar, que é uma coisa que, no fim das contas, o Brasil não tem dentro de uma forma oficial, formal, dentro da própria estrutura curricular. O artigo ele também apresenta esse dado, que é do Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais, que é o CEMADEM, que mais ou menos 2.500 escolas brasileiras, frequentemente públicas, estão em situação ficam em áreas de risco, tanto em desastre geológico e também hidrológico. Isso também torna a questão da pertinência para a discussão dessa temática na estrutura curricular da educação básica, porque isso faz parte do contexto escolar dos alunos e é importante, tanto que tem essa quantidade específica de escolas, provavelmente tem uma quantidade bem maior se for analisar com mais profundidade, porque questão de risco, não somente ambiental, é uma coisa muito evidente, tanto questões de mudanças climáticas também. O documento ele tem ele cita esse documento da própria Unesco e Unicef, que é a redução do risco de desastre no currículo escolar. Aí, no caso, são 30 países, cada um vai ter uma estrutura, uma relação diferente, mas todos eles já têm uma estrutura curricular que vai trabalhar com essa questão do risco e os desastres. Seja por questão cultural, seja por uma questão de estrutura natural que aquele país tem relação direta, né? Tanto que citam o Japão, citam outros países ali que vão ter uma relação com o tsunami, terremoto, outras questões ambientais, então tem toda uma questão cultural para explicar e direcionar a estrutura educacional para uma questão de risco de desastre. Aí no Brasil, o artigo até cita um pouco de lei de diretrizes básicas, BNCC, apontando a geografia, mas não é uma coisa fixa, é uma coisa totalmente formal. Geralmente é relacionada à própria educação ambiental, educação formal ou não formal, para explicar um pouco o tema, mas não uma disciplina, uma coisa enfatizando a questão de redução de risco e os próprios desastres. O artigo também apresenta a questão da estrutura curricular, uma abordagem, como é que inicialmente foi construído, geralmente voltado com uma força de trabalho, geralmente bem relacionado à questão do próprio processo de industrialização. E também diz que o currículo não é neutro, tem toda uma base estrutural de estrutura política e também ideológica. Tanto que até citam o Paulo Freire, aí eu coloco essa questão do respeito às individualidades, o contexto da realidade e o local que os alunos estão inseridos, independente da faixa etária. É extremamente importante entender toda a relação que esse aluno tem com o ambiente e como ele consegue construir esse conhecimento que é anterior a toda a construção educacional escolar.
O artigo ele apresenta também que a educação para redução de risco de desastres ele tem essa questão ambiental e também relacionada bem à questão de proteção da defesa civil. A BNCC ele não contempla essa abordagem e a educação por isso que ele tem essa relação direcionada à questão do próprio desastre que apresenta em vários países de todos os continentes. No caso aqui vai ser o artigo de 2012 da Unesco e a Unicef. Aí são alguns países que vão trabalhar com essa questão, né? França, Portugal, Japão, Nigéria, Nepal, Indonésia, Rússia, Chile, Costa Rica, Cuba, entre outros. Todos vão ter uma linguagem, uma estrutura diferente, mas todos eles vão trabalhar com essa abordagem de risco e desastre. A conclusão que eu tiro é que essa educação para redução de risco é extremamente importante, né? Porque tem uma estrutura curricular que faz parte da estrutura curricular básica. No Brasil isso ainda não existe, não é uma coisa fixa. E é extremamente importante para a questão de entendimento de segurança, proteção em diversas situações, não somente ambientais, sociais, né? Sociais a gente inclui a própria violência e outras situações de periculosidade, mas é ensinar desde sempre, desde a infância, né? Questão de proteção, segurança, uma questão de cuidado. Porque quando se cita desastres, geralmente tem uma relação muito com questão ambiental, impacto ambiental, mas é muito mais amplo do que isso. E essa abordagem não pode ficar somente travada, restrita na educação ambiental, uma coisa mais simples. A gente já vive uma época de mudanças climáticas, alterações climáticas, então essa questão de redução de risco de desastre tem uma relação forte com isso. Aqui no Brasil a gente não tem esses desastres naturais, furacões, terremotos, mas a gente já tem situações como enchentes, inundações extremamente relacionadas à mudança climática, que já tem um pouco, que já apresenta essa relação, essa pertinência desse tipo de estrutura curricular. Aí no fim das contas tem essa medida crucial, né, que muitos países adotam por conta dessa questão estrutural mesmo do país, já ter esse tipo de estrutura didática, educacional, porque as crianças desde cedo entendam como se comportar dentro de um desastre, tanto ambiental como social também, como eu cito a própria violência. E a geografia tem um potencial muito grande para explicar isso, tanto no aspecto social, socioambiental, né, e toda a questão natural também. As ciências também têm esse impacto, mas a geografia tem isso porque aborda a questão de contexto, da realidade dos alunos. Então é extremamente importante apresentar esse tipo de situação, seja uma questão de impacto de vassouracamento, erosão, tá? E outros tipos de processo, até mesmo de exploração, seja de mão de obra, algum de recurso natural. Então, a questão do desastre tem nesse contexto também. Aqui no Brasil a gente cita várias questões de desastre ambiental, né, que tem uma relação antrópica extremamente forte, mas é uma disciplina que tem bastante potencialidades para explicar esses fenômenos. Porque vai ter esse caráter crítico, humanístico e também a própria transferibilidade que ele consegue construir com outras disciplinas. E aqui é a referência, que é o próprio livro, né, porque vai ter a questão dos vários artigos que citam essa questão da redução do desastre. E é isso. Obrigado.